Muita paz a todos nós. Eu hoje quero tentar ter a ousadia de fazer um trabalho que o Nelson faz muito bem, que tem uma capacidade muito grande e a gente vai tentar, que é contar história, né? Hoje é um dia que está tão frio, contar uma história para aquecer o nosso coração que precisa tanto. Vocês sabem que no século passado, quando eu estava começando na escola, a professora apresentou para a gente, ainda no primário, um livro muito interessante que tinha um monte de histórias. E eu até hoje recordo desse livro, porque ele trazia muitas histórias importantes. E uma dessas histórias conta a aventura de dois amigos árabes que eram comerciantes e que viajavam com os servos, com toda a mercadoria, passando por diversos lugares, carregando as mercadorias em cavalos, em camelos. Em um determinado instante, os dois amigos eram Musa e Najib. Em determinado instante, havia um local muito perigoso em que, para prosseguir viagem, eles precisavam atravessar um rio de uma correnteza muito forte. E um desses dois comerciantes, o Musa, quando foi pular de uma pedra para outra, acabou escorregando e caindo em meio à correnteza que era muito forte. E como se a correnteza ameaçasse carregá-lo, Najib não contou o tempo e se atirou-se às águas para que pudesse resgatar o amigo. E assim o fez heroicamente. Chegando ao outro lado, Musa, muito reconhecido e agradecido, chamou um dos seus servos e pediu que gravassem uma pedra muito grande a seguinte inscrição: viajante. Neste local, após perigoso incidente, Najib, sem contar a sua vida, o risco de sua vida, atirou-se às águas e salvou heroicamente o seu amigo Musa. E prosseguiram viagem. As viagens prosseguiram, foram, e quando de retorno atravessaram aquele mesmo local e como se colocassem para passar a noite naquele local em acampamento, por um motivo torpe, começaram a discutir. E Najib, de uma forma muito covarde, agrediu seu amigo Musa. E agrediu com um tapa tão sonoro que chegou a ficar com o olho bastante machucado. Então, Musa, muito humildemente, afastou-se, pegou uma vara e começou a escrever. Viandante, viajante. Nesse local, após fútil discussão, Najib agrediu covardemente o seu amigo Musa. E o mesmo servo que havia presenciado ou que havia gravado a pedido a primeira frase, aproximou-se e disse: mestre, me desculpe, mas eu não entendo. Na primeira vez, quando o senhor foi salvo, o senhor solicitou que eu gravasse na pedra o ato heróico. E agora, quando ele o agride covardemente, o senhor pede que o senhor mesmo toma da vara e escreve na areia. No primeiro gesto, esse ficará gravado pela eternidade. Todos que passarem vão saber do ato heróico de Najib. No entanto, o ato de covardia, amanhã já não estará mais aqui. Por que isso? E então Musa disse: meu servo, disseste bem. O ato de heroísmo com certeza ficará gravado pelos tempos, mas o ato de covardia amanhã fatalmente terá se apagado dessas areias com o passar do vento. E da mesma forma, eu espero que aconteça com o meu coração. Precisamos todos que os atos de heroísmo, os atos de bondade, os atos de amor, os atos de coragem, os atos de bondade fiquem gravados eternamente nos nossos corações e dele jamais se apaguem. Da mesma forma,
todos os atos de covardia, de ofensa, de mágoa, de tristeza, de rancor, esses precisam ser escritos em nosso coração como quem escreve na areia, na esperança de que, rapidamente, com o vento, eles possam apagar-se. Assim, meu amigo, aprende a gravar na pedra aquilo que te fizerem de bom. Aprende a gravar na areia todas as mágoas e todas as dores. Aprende a gravar na pedra, aprende a gravar na areia e serás feliz. E eu recordo dessa história, eu lembro muito dessa história. Embora muitas vezes, lembrando da história, às vezes a gente esqueça da lição. Porque é muito importante. E hoje nós vivemos em um tempo em que se tem dito que o Brasil é o país do mundo com maior índice de ansiedade. E ao mesmo tempo todos nós passamos por um período no mundo em que a maior doença, a maior epidemia vivenciada no mundo é de depressão. E o que tem a ver ansiedade e depressão com a história de Musa e Najib? Justamente aquilo que nós guardamos no coração. Porque se tem dito que ansiedade é excesso de futuro. E se tem dito que depressão é excesso de passado. E Emmanuel, em uma das páginas, ele faz uma análise das coisas, das questões que nós trazemos em nós mesmos, falando do risco das cristalizações mentais. Que nós podemos muitas vezes cristalizar em nós mesmos uma série de sentimentos, uma série de lembranças, uma série de pensamentos que nada acrescentam à nossa existência. E que dessa forma, muitas vezes nós estamos adoecendo por excesso de ofensas que nós guardamos no nosso coração, por excesso de expectativas que nós colocamos sobre os outros, e estamos gravando esses excessos de coisas negativas em pedra, porque nós estamos dando um valor e um peso tão grande a essas questões, que essas questões estão se fazendo sempre presentes na nossa existência, sempre presentes na nossa vida, sempre presentes no nosso pensamento, no nosso sentimento, e nós vivemos atormentados por uma série de fatores, uma série de coisas que não deveriam estar gravadas em nós mesmos. E assim, aos poucos, nós vamos nos perdendo. E alguém diria então, da necessidade de nós prestarmos atenção nas coisas que nós temos que são positivas e que muitas vezes nós escrevemos na areia. Todas as bênçãos que nós recebemos. Trabalho, família, a oportunidade da vida, a oportunidade de acordar todos os dias, a oportunidade de poder recomeçar, de poder refazer, porque nós recordamos que Chico dizia certa vez que é certo que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Que quer dizer da necessidade de nós olharmos para as coisas que nós temos para a nossa vida e darmos um direcionamento consciente à nossa existência. E nós recordamos de uma passagem de Jesus em Mateus, quando Jesus fala das questões da ansiedade que nós vivenciamos. Porque nós nos pegamos muito frequentemente olhando para o amanhã, e até tem uma música que diz: como será amanhã, me diga quem puder. Já falando dessa ansiedade, nós ficamos esperando o que vai acontecer de ruim. Quando vai acontecer de ruim? Como será o que vai acontecer de ruim? Será que nós teremos recurso para isso, para aquilo? Será que nós seremos visitados
por algo muito favorável ou muito desastroso. E Jesus, nessa passagem, diz o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Isso quer dizer que nós, muitas vezes, olhando tanto para o amanhã, esquecemos de vivenciar todas as bênçãos que hoje nos traz. Mas tem um outro problema, um outro lado, que é o lado de que nós, muitas vezes, passamos a vida olhando pelo retrovisor. E passamos a vida olhando para o passado. Para aquilo que nos disseram, para aquilo que nos fizeram, para as nossas expectativas que não foram atendidas, para as nossas esperanças que não chegaram, que não se concretizaram. Olhamos para os nossos medos, e os medos de que algo se repita como aconteceu no passado. Olhamos para as nossas inseguranças, porque talvez alguém tenha errado para conosco no passado e nós temos medo de que errem para conosco de novo. Temos medo de não sermos suficientes, porque em algum momento alguém disse que nós não éramos bastante bons, que nós não teríamos determinadas capacidades. Nós olhamos para aquilo que nós não conseguimos perdoar em nós mesmos, porque mergulhamos por muito a nossa visão no passado e nos tornamos deprimidos. Então, o conselho de Emmanuel, para que nós tenhamos cuidado, para que essas coisas não cristalizem nos nossos corações, reforça aquilo que Jesus também diz em uma das outras passagens do Evangelho, quando diz: cuidai do vosso corpo e da vossa alma. Porque muitas vezes nós cuidamos muito do corpo, atendemos muito às necessidades do vestuário, da beleza, dos exercícios físicos, que são importantíssimos e nós devemos muito cuidar dessas questões, mas acabamos esquecendo de alma, e alma é pensamento e sentimento. Quando Jesus diz: cuidai da vossa alma, Jesus não está dizendo para que nós tenhamos oportunidade de cuidar de algo que nós só vamos utilizar quando desencarnarmos, porque nós pensamos em alma como sendo algo apenas desencarnado, um ente desencarnado, um ente sem corpo. Quando Kardec mesmo, lá no Livro dos Espíritos, diz que existe uma diferença. Espírito é o ser puro e simples, alma é o ser encarnado. Então Jesus fala da necessidade de nós cuidarmos do nosso espírito enquanto estamos aqui. E o que é cuidar da alma? É cuidar daquilo que nós sentimos. É cuidar daquilo que nós pensamos. É cuidar daquilo que nós desejamos. Olhando em todos os momentos da nossa vida aquilo que nos chega. Porque nós somos visitados por oportunidades e por situações em todos os instantes da nossa vida. Algumas precisam ser escritas na areia. Precisam passar. Nós precisamos deixar passar. Porque, por vezes, o peso que nós trazemos nos nossos corações é excesso de coisas que já deveria ter sido apagada. E muitas vezes excesso de coisas que nem aconteceram ainda. E que talvez nunca aconteçam. E muitas vezes nós passamos a vida toda, até o momento do desencarne, com ansiedade por algo que pode acontecer, e no último suspiro nós dizemos: não aconteceu. Quanto tempo eu perdi da minha vida? Coisas do futuro gravadas na pedra, como se fossem para ficar pela eternidade, sem saber que se iriam acontecer. Aí é a importância do conselho de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia da manhã.
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. O dia de hoje tem os seus enfrentamentos. O dia de hoje tem as suas lutas. O dia de hoje tem as suas provas, que são as mais diversas. E é no dia de hoje que nós devemos focar a nossa atenção nas coisas do hoje, porque amanhã pode ser que nós não estejamos aqui. E talvez, quando chegarmos no plano espiritual, alguém nos pergunte, repetindo como Jesus, dá conta da tua administração. O que você fez da sua vida? E talvez nós, como aquele personagem da parábola que recebe o talento e que enterra por medo, e Jesus diz, e tendo medo, nós digamos, eu não posso dar conta da minha administração porque eu não administrei, por medo do amanhã. Ou porque fiquei muito tempo olhando para as coisas do passado. Mas também tem um outro problema. Se depressão é excesso de ontem, se ansiedade é excesso de amanhã, estresse é excesso de hoje, excesso de agora. Então o conselho trazido nessa história, contada no século passado, é muito importante para nós. Porque se nós escrevermos na pedra todas as coisas boas, todas as bênçãos, todos os benefícios, todas as oportunidades que merecem ser eternizadas, e se nós escrevermos na areia tudo aquilo que é passageiro, que deve vivenciar aquele instante, trazer a experiência, mas depois passar com o vento da vida, talvez nós não tenhamos nem estresse, nem depressão, nem ansiedade. Porque talvez nós tenhamos aprendido, entendido o que diz a espiritualidade sobre a necessidade de nós sermos plenos em nós mesmos, prestando atenção nas coisas da vida, vivendo como devem viver os homens do nosso tempo, mas acima de tudo, prestando atenção nas oportunidades e nas lições que são colocadas ao Espírito eterno, à alma imortal, que por muitas vezes nós damos tão pouca atenção. Que a paz de Jesus fique nos nossos corações e que nós possamos nos preparar com a prece agora, certos de que Deus está sempre conosco, através dos espíritos bondosos, protetores, que velam por nós, e que nesse instante também aqui se colocam ao nosso cuidado. Que nós possamos agradecer pelas oportunidades de todos os dias, conversando intimamente conosco, ao mesmo tempo em que, conversando conosco, atingimos a Deus, que também está em nós. E nos preparamos assim para o trabalho de passes que agora se inicia. Muita paz a todos nós.